intenção é mostrar para vocês um pouco do sistema, como é que eu faço uma simulação no sistema, como é que eu lanço a estratégia. Essa seria a minha tela inicial do sistema, para quem não conhece ainda, né? Nós temos informações aqui, as últimas notícias divulgadas pela FC Estônia, algumas cotações de mercado, mais abaixo eu tenho alguns preços, né, de físico em algumas praças específicas, ok? Voltando aqui agora, eu vou especificamente para a parte do Long Short Basis, que é a parte que nos interessa, né, que é o lançamento da estratégia. Que em operações, Long Short Basis, o sistema vai carregar para a minha tela, essa é a minha tela inicial. Por que é importante eu fazer uma simulação no momento da entrada, né? Que eu quero exatamente definir os meus parâmetros, a partir dos meus parâmetros de entrada, para saber quais seriam o meu objetivo de resultado dentro de uma estratégia específica. Então, o No Risk tem essa opção para nós, aqui no cantinho, simular a entrada, que a gente vai seguir exatamente esses parâmetros que o Eduardo apresentou para vocês, e vai simular uma entrada dentro de uma estratégia de long basis, né, considerando um físico, que eu estaria comprando esse físico lá no final de março, aproximadamente a um preço de R$ 63,00 a saca. Então, aqui eu vou estar inserindo uma simulação de uma estratégia de long basis, né? Vocês vão visualizar que ela já aparece aqui, os parâmetros que são considerados. O meu físico a R$ 63,00 a saca, que ele já apresenta aqui. Eu vou estar considerando, apesar de que o Eduardo falou que a gente estaria lá no final de março para entrar nessa estratégia, eu vou estar considerando alguns parâmetros do mercado de hoje, mas batendo de novo naquela tecla. O momento da entrada da estratégia seria o final de março, abril, ali. Por quê? Porque eu estou com um base debilitado e eu posso aproveitar essa curva de bases para depois vender esse meu físico no segundo semestre com um bases mais fortalecido. Então, o dólar, eu vou estar usando um dólar, digamos, para novembro, aproximadamente 3,21, tá? Para fazer essa minha simulação. Um mercado futuro no novembro a $10 o bushel, tá? Vamos supor que essa minha estratégia, depois até o Eduardo pode complementar as minhas observações, a gente vai trazer para vocês uma simulação de uma estratégia em opções, tá? Pode ser um pouco diferente do que alguns de vocês trabalham, mas é comum ou é conhecido, pelo menos, dos nossos clientes. Então, eu vou considerar um custo de 30 cents por bushel, aqui para vocês terem uma ideia dessa estratégia. Quantos meses, basicamente? Eu estou entrando ali no final de março, né? Suponhamos 31 de março nessa estratégia. Então, de março, eu vou carregar esse estoque até aproximadamente novembro, digamos o final de outubro, seriam 7 meses de duração dessa minha estratégia. Para facilitar aqui, eu não vou considerar nem custo de armazenagem, vou botar 0 aqui, nem quebra, tá bem? Mas esses são parâmetros utilizados de acordo com a realidade de cada cliente que a gente vai inserindo. E um custo financeiro de 1% ao mês, para mim poder simular essa minha estratégia. Aqui embaixo, nessa opção cenários, eu posso simular vários cenários de acordo com a minha expectativa de bases para venda desse meu físico no segundo semestre. Então, eu vou incluir alguns cenários aqui, eu posso incluir quantos cenários de acordo com o que eu quiser. Eu vou trabalhar aqui com bases, suponhamos de 50 acima. Eu acho que um ponto importante para pegar o gancho da Silvia é que a partir do momento que eu tenho uma soja comprada, eu tenho um preço de compra já determinado, e eu fizer minha proteção na bolsa, no caso, no contrato de novembro, ou vender um dólar futuro para proteger esse produto, eu vou ficar 100% à mercê da variação do basis, né? Então, por isso que é importante, antes de tomar a decisão de carregar estoque ou não, olhar essa simulação e delinear ou projetar a curva de basis ou a valorização do basis que nós esperamos. De novo, né? Cada estado tem a sua realidade, cada região tem a sua realidade, e o mercado em si faz com que a curva de basis se valorize ou se desvalorize ao longo dos anos. Esse ano, por exemplo, a gente tem muito estoque, é a realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente não seria tão otimista para um fortalecimento de base
no segundo semestre. Mas como que nós estamos usando um exemplo onde nós já estaríamos, já teríamos entrado nessa estratégia no melhor momento, acho que faz sentido usar esses níveis que a Silvia está colocando. Isso que a gente está trabalhando aqui nessa simulação, com bases, então, de 50 cents até $1 por bushel acima, né? E a gente vai ter um resultado projetado, meu potencial de ganho vai ser de cerca de R$ 6,90 por saca, o melhor cenário de R$ 10,44 por saca. Que é como o Eduardo falou, eu vou projetar esse basis e a partir dali eu posso delimitar a minha expectativa do meu resultado, qual será o meu potencial de ganho nessa estratégia. E um ponto importante em cima dessa expectativa ou potencial de ganho é que esse é o momento que vai me dar um norte em relação a carrego estoque ou toco ficha no dia a dia, na margem que está me dando físico contra físico, né? E um ponto importante é que a gente sempre busca olhar potencial de estratégia em cima do preço disponível. E, obviamente, se eu colocar o preço da pedra aqui, vai te dar uma baita margem. Só que se eu colocar preço de pedra quanto o preço de comercialização do dia a dia, nada mais, nada menos que o seu negócio do dia a dia. Então, nosso objetivo é agregar resultado em cima do quê? Em cima de um preço que tu venderia essa soja, né, para tentar agregar esse resultado a mais do que o seu dia a dia da comercialização. Então, esse acho que é um ponto importante, porque o objetivo, em cima de uma estratégia, seja ela de carregar estoque ou de vender soja na frente para depois você comprar com um basis fortalecido, debilitado, desculpa, o racional nosso é sempre em cima de uma comercialização de produto disponível, tá? Só simulou se eu vou entrar ou não nessa estratégia, quais seriam os meus resultados projetados, como é que seria. Então, aqui eu tenho duas opções que vocês podem ver aqui acima, projeto e estratégia. No projeto, eu posso definir algum projeto específico, por exemplo, aqui vou criar um novo projeto chamado Long Basis. Vou botar aqui só para a gente ter como parâmetro, porque a gente tem mais estratégias aqui. Vou trabalhar em reais, tá? Tem a opção de trabalhar em dólar também, mas eu vou trabalhar em reais. Se eu quiser preencher aqui alguma descrição ou qualquer informação, vou usar aqui na descrição. Vou salvar aqui o meu projeto, tá? Ó, Long Basis 1, vou localizar ele aqui. E agora eu vou lançar uma estratégia nesse projeto. Tem um mais aqui, uma estratégia de Long Basis. Aqui, como o Eduardo mencionou, eu quero descrever que essa estratégia que eu comprei no armazém tal. Eu posso identificar, né, aqui no meu ID, identificar essa estratégia como compra compra no armazém específico. A nomenclatura que vocês vão utilizar aqui fica a cargo do cliente, a critério de vocês para controle, tá? Como a gente mencionou antes, eu vou considerar que eu esteja entrando nessa estratégia. Do lado aqui da identificação nós temos a data de entrada. Lá no finalzinho de março, né, seria 31 de março, para mim aproveitar esse momento de base debilitado. Essa é a data de entrada da estratégia que vocês vão preencher. Basicamente, o sistema é composto por 3 passos. Vocês podem até olhar aqui do ladinho de adicionar, editar contrato, que aparece 1 a 3, né? Inicialmente, eu vou apresentar as minhas informações do físico, tá? No segundo passo, eu apresento as informações de entrada, os meus parâmetros de entrada, que são importantes para o acompanhamento da minha estratégia, como a gente vai destacar depois. E, por fim, então, eu vou incluir as informações do meu hedge, que foi a minha operação feita na Bolsa. Qual a commodity que eu estou utilizando aqui? Voltando para os dados do físico, é a soja, tá? Para quantas toneladas ou quantas sacas que eu estou fazendo essa estratégia. Lógico, como a gente já destacou aqui, é apenas uma simulação, então a gente vai estar usando 1.000 toneladas para essa estratégia e o preço desse meu físico vai ser R$ 63,00 a saca. Vocês podem mudar a unidade aqui, caso seja necessário, mas a gente está trabalhando com sacas, então R$ 63,00 a saca, para vocês terem ideia de como funciona. Data de pagamento. Quanto é que eu vou pagar esse físico para o produtor? Se eu estou entrando lá em 31 de março, pela lógica, eu estaria pagando esse físico no final de maio para o produtor, em torno de 31 de maio, 1º de junho, posso considerar que eu estou pagando esse físico.
Data de movimentação no armazém é para mim ter o controle da movimentação desse físico no meu armazém. Vamos supor também que eu esteja entrando com esse físico no final de março, né? Esteja entrando no meu armazém para final de março. O armazém, eu posso criar um armazém novo de acordo com a informação, né, da minha cidade. Eu posso escolher a curva de preços ou a base de preços, na verdade, que ele vai considerar. Eu posso localizar aqui Passo Fundo para soja. Importante eu estar atento, né, se é uma opção que está sendo considerado um preço em dólares ou um preço em reais, quando eu estiver lançando essa informação, tá? Vou definir aqui bem certo o meu armazém, o estado, a cidade que eu vou estar utilizando. Se eu não tenho uma base de preços específica aqui para utilizar, nessa opção Gap, eu posso considerar que eu vou trabalhar com uma cidade, para dar exemplo a vocês aqui, do lado de Passo Fundo, é Panambi. Então, eu vou usar a base de dados de Passo Fundo, dos preços físicos, e aqui eu tenho um diferencial de preço de Passo Fundo de mais ou menos tanto. É aqui que eu preencho essa informação. Eu não vou criar um armazém agora, porque a gente já tem um armazém já pré-definido aqui para mim utilizar, que é o armazém Passo Fundo. Mas de acordo com a situação de vocês, pode ser criado um armazém específico. Então, armazém Passo Fundo, tá? Que eu vou utilizar. Não vou preencher nada de informações de frete, impostos nesse momento, mas caso fosse necessário, fosse a intenção, eu poderia preencher aqui. O financeiro aqui, eu vou usar 1%, tá? Nessa minha projeção. Como eu falei para vocês antes, eu vou deixar zerado as informações de quebra técnica e custo de armazenagem, tá? Que eu poderia preencher, com certeza. E o Basis Meta, que vai ser a minha meta de Basis para o momento de venda desse físico, né? Então, eu vou considerar 50 acima. Que é bem pé no chão, né? Isso. Porque depende muito do histórico. Historicamente, aqui tem momentos que o base vai $1,20, $1,30 acima de Chicago. Correto. Só que está sendo bem pé no chão nesse cenário atual. E aqui, nessa informação aqui, eu vou escolher qual é o dólar que vai converter, quais são as conversões que o meu sistema vai usar, né, a base de conversão da estratégia. Eu vou utilizar PTAX, né, que normalmente é o que a gente mais utiliza, para a base de conversão. Em observações, eu posso preencher demais informações relacionadas à minha estratégia, a algum armazém específico, foi o contrato XXX e outras informações relacionadas. Só uma pergunta, você está usando o PTAX porque a tua proteção, o teu hedge foi feito para uma data específica e ele vai jogar contra a expiração da PTAX daquele dia? Isso, ele vai fazer a conversão do sistema pela PTAX. Ok. Nessa opção 2 aqui do sistema, é quando eu vou lançar os meus parâmetros de entrada, né? O que são os meus parâmetros de entrada, ou aqui o sistema nomeia como valores de referência? Como estava o mercado no momento que eu estou entrando nessa estratégia? Isso é importante porque, como o Eduardo mencionou, além do basis, outro fator interessante que a gente observa na entrada de uma estratégia de long basis é o spread do mercado. Então, né, com esse parâmetro aqui, com essa tela aqui, eu consigo guardar essas informações da entrada para mim poder analisar e ter esse acompanhamento. Como estava o mercado no momento da minha entrada na estratégia. Eu vou selecionar aqui reais por saca, então meu preço de balcão, vamos supor, né, estava em torno de R$57 por saca no momento da entrada da estratégia. Meu preço disponível, que eu já lancei anteriormente, R$63 por saca, né? Vocês podem ver que no momento que eu lanço o preço balcão e o preço disponível, aqui no canto direito eu já tenho a informação da margem. O que seria essa margem? É a margem que a cooperativa, o cerealista, trabalha no seu dia a dia, que é exatamente essa diferença entre o preço de balcão e o preço disponível, ok? Para o cálculo, essa informação basis e referência, que fica acima da margem, ela utiliza as duas informações que eu vou preencher agora, que seria o meu dólar spot no momento da entrada, né? E a tela de Chicago no momento da entrada. Como hoje eu estou em agosto, é lógico que não seria referência se eu estivesse entrando lá em março, eu vou utilizar o agosto, hoje pelo fechamento do mercado 9,81, né? Correto aqui. E um dólar spot hoje, nós estamos aqui em julho de 2017, a 3,1671. Eu vou usar o momento que eu
tenho a minha cotação aqui para a estratégia, ok? Então, considerando esses parâmetros, eu estaria entrando nessa estratégia com um base de 78, 80 abaixo. Ainda assim, eu posso, aqui nas observações, se eu quiser mesmo guardar essa informação do spread, por exemplo, eu posso anotar aqui, ó, contrato para novembro, o SX7 estava no momento da minha entrada, 10 dólares por bushel. Então, inseridas as informações sobre os valores de referência, sobre os parâmetros de entrada, eu passo para as informações da minha estratégia, ou seja, do meu hedge, que foi realizado na bolsa. Derivativos, aqui agora nós vamos trabalhar com uma estratégia de opções, né? Long basis, ou seja, uma compra de put e uma venda de call. Por que isso? Na compra da put eu estou estabelecendo um preço mínimo, um nível mínimo desse meu preço no mercado, e estou vendendo essa call para ter uma participação na alta. Lógico, nosso objetivo aqui não é explicar uma estratégia, mas é para vocês terem um parâmetro, uma noção de como é que está funcionando. Então, eu vou trabalhar com opções, né? Compra, como eu falei para vocês, compra do quê? De uma opção, tipo de opção put, né? Para novembro, que a gente já mencionou para vocês por que eu estou fazendo sobre novembro, que foi o que o Eduardo já falou anteriormente, que é o momento, é no segundo semestre, é o momento que o base está mais fortalecido para mim poder realizar a venda desse físico, tá? A quanto? Vamos considerar o mercado de hoje, uma put, um strike a 10, tá? Qual que seria o preço? Quanto me custa para comprar essa put? Vamos supor aqui que me custe 47 cents por bushel. Preencho a informação de comissão, tá? Lógico, gente, isso aqui é tudo, são tudo informações que eu estou estimando, né? São parâmetros que eu estou utilizando para mostrar para você. Se eu quiser posteriormente preencher aqui com a informação do Trader ID, digamos que eu queira acompanhar pelo meu extrato, que hoje a maioria dos nossos clientes recebe o extrato, posso preencher exatamente a informação que está aqui, para depois, posteriormente, eu ter um acompanhamento melhor. A minha data de entrada aqui, né? Entrei nessa estratégia lá em 31 de março. Quantidade de lotes, ele já te dá automático pelo volume, né? E a expiração dessa sua opção, que as expirações da opção de novembro vai ser no finalzinho de outubro, aqui dia 27, ok? Lancei a minha primeira informação, incluo ela, tá? Falei para vocês que além da compra da put, a gente ia lançar uma venda de call. Ah, mas eu vou ter que repetir tudo de novo? Não, não tem necessidade de você repetir tudo de novo, que os parâmetros, a grande maioria deles serão os mesmos. Aqui no cantinho, em derivativos, vocês têm uma setinha, tá? Clicando nessa setinha, ela duplica a sua informação, vocês podem perceber aqui em cima, e a gente vai mudar realmente o que nos interessa mudar. Seria o tipo, neste caso estou fazendo uma venda, né? Contrato para novembro, de uma call, estou alterando aqui, vou alterar o strike dessa minha call, para 10,60, tá? Estou abrindo uma participação aqui na alta, e quanto que eu estou coletando com a venda dessa call? Em torno, vamos julgar aqui, 17 cents. Puxa, mais ou menos. O restante das informações permanecem os mesmos. O que eu faço? Incluir. Além da minha proteção do hedge em Chicago, ou seja, a proteção que eu faço em cima do meu físico, da commodity, eu também tenho que fazer uma proteção no câmbio. A gente sabe que são duas pontas que são interligadas. Então, eu posso lançar aqui também a minha proteção que foi realizada no câmbio. Aqui em derivativos, FX. O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo um dólar futuro, né? Vou casar essa venda do meu dólar futuro com a expiração das minhas opções, então seria ali para outubro, né, de 2017. Aproximadamente o que a gente simulou antes, a 3,21, né? Seria esse meu dólar. A expiração dele também vai ser para o dia 27 de outubro, junto com a expiração das minhas opções. Aí eu preencho uma informação de comissão aqui. A data de entrada, mais ou menos, da minha estratégia. E o volume que eu estaria protegendo, né, em dólares. Eu vou considerar aqui um de 420 mil dólares. Ok?
Aí eu vou incluir essa informação. Prontinho, aqui vocês podem ver abaixo derivativos inclusos neste contrato. Vocês têm ali as informações das opções, né? Compra e venda, vocês têm a informação do dólar. E por último, então, você salva a sua estratégia. Aguardamos um minutinho, inseriu com sucesso a minha estratégia. Agora eu volto aqui para o meu Long Basis 1, tá? Nesse campo do lado do lixinho, que vocês têm aqui em vermelho, é visão geral. Que é a visão geral. Se tivesse mais de um contrato lançado aqui, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês, ele vai me descrever todos esses contratos lançados aqui abaixo. Que você tem uma informação sobre a situação da tua estratégia com o mercado do dia imediatamente anterior. Seria a sua informação de hoje. Quero saber qual seria a minha posição hoje com o dia anterior. Você tem o seu resultado no físico, seu resultado no hedge, considerando as commodities e o dólar, e quais foram as suas despesas ao longo dessa estratégia, ok? Se você quiser acessar novamente a estratégia sozinha, não ver uma visão geral dela, você tem uma opçãozinha ir para aqui do lado da identificação da sua estratégia. Interessante, mas eu gostaria de receber por e-mail essa minha estratégia ou esse meu acompanhamento. Eu tenho a opção aqui do lado de encerrar projeto, enviar por e-mail. Você vai abrir aqui o enviar por e-mail, você preenche o destinatário, seu e-mail, o e-mail do comercial que está fazendo esse acompanhamento, o e-mail do broker, da consultoria, dos consultores, para que eles possam acompanhar contigo. Informações adicionais, ó, acompanhamento da estratégia de long basis, você pode preencher aí e você envia um relatório dessa visão da sua estratégia por e-mail. Ah, ok, mas se eu tivesse mais que um contrato, seriam todos esses contratos que seriam enviados por e-mail. Correto. Mas se você acessar a estratégia aqui no IRPARA, você também tem a opção de enviar por e-mail apenas o relatório dessa única estratégia. Aqui para vocês a tela da estratégia, ó. Como a gente falou antes, a visão geral, o contrato de sorte que foi inserido, como seria hoje sua posição em relação ao mercado, o acompanhamento de bases, tá? Todas as informações do contrato, todas as referências de entrada que você inseriu anteriormente. Offset, para quando a gente fizer a saída dessa posição, né? Para você offsetar ela. E aqui no resultado que você tem o seu acompanhamento, né? A Petax, que é a informação que o Eduardo perguntou antes, ele vai converter depois pela Petax, ok. É para nesse momento aqui, a gente ter as informações do meu resultado, que ele é em dólar, por causa que eu estou fazendo hedge na bolsa, é em dólar, ele converte base na Petax também no dia anterior, que essa informação já vem direto do site do Banco Central. E as análises gráficas que eu tenho aqui embaixo, com relação a bases, com relação a Chicago e físico, que foi o que o Fernando mencionou anteriormente. E eu posso enviar por e-mail um acompanhamento dessa única estratégia, se eu não quero um acompanhamento da estratégia geral, com essa opção enviar por e-mail que a gente tem aqui também. E lógico, o sistema tem outras opções, eu posso fazer simulações de saída, eu posso deletar ou remover um contrato, lançar outro contrato, posso fazer um offset, entre outras funções. O que a gente pode dizer especificamente é que a ferramenta é muito simples de utilizar, é bem bacana e vale a utilização.